É inacreditável. Michael só não vem para o Flamengo se o Flamengo não quiser. Essa é a realidade. O Michael vai continuar dando prioridade ao Flamengo até o último momento da janela. Informação que eu vou trazer todos os detalhes para vocês. Não tem esse negócio aí de Michael no Cruzeiro ainda não, hein? Não tem negócio aí fechado com o Cruzeiro, não. Vou falar sobre isso, situação também, falando do Cruzeiro, situação envolvendo Matheus Pereira. Matheus Pereira, temos novidades. Amanhã tem um jogo entre Cruzeiro e Cuiabá. Esse jogo é um jogo determinante para qualquer outra equipe do futebol brasileiro. É claro, o Flamengo tem interesse na contratação de Matheus Pereira, e esse jogo entre Cruzeiro e Cuiabá será um jogo determinante para o Flamengo seguir interessado em Matheus Pereira ou não. Eu vou explicar aqui para vocês o que está acontecendo. Vamos falar também sobre a situação envolvendo novidades sobre o projeto do estádio próprio do mais querido Brasil. Isso porque hoje o Diário Oficial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro publicou, nesta quarta-feira, a criação da Frente Parlamentar em defesa da construção do estádio próprio do mais querido Brasil na região do Gasômetro. Vou trazer mais detalhes para vocês, falar também sobre a decisão das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Datas e horários já estão definidos. Flamengo e Grêmio, temos novidades, então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa moral pra gente, convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí, vamos falar sobre esse jogo de amanhã, porque amanhã tem um jogo importante, Flamengo e Grêmio, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Esse jogo é um jogo importantíssimo, independentemente quem vença na rodada ou não, mas o Mengão vencendo, o Flamengo assume a liderança do Brasileiro. E uma informação que é importante, inclusive até trazida pelo nosso colega Vene Casagrande, que ele trouxe o seguinte: o Tite vai relacionar o volante Ryan Lucas, destaque do Sub-20 do Flamengo, para o duelo contra o Grêmio. O jogador, inclusive, participou de treinamentos com a seleção Sub-20 na última semana, tal como Lohan também estava na seleção. Ryan Lucas tem 19 anos e é tratado como um jogador extremamente promissor dentro do Flamengo. Em 2024, ele já disputou 4 jogos pelo profissional. Tá aí Ryan Lucas sendo relacionado para o jogo contra o Grêmio. Lembrando que o Flamengo vai para esse jogo com inúmeros desfalques, jogadores que estão entregues a seleções, né, do Chile e do Uruguai, de serviço das suas respectivas seleções: Eric Pulgar, Dela Cruz, Matias Vinha, Arrascaeta e Varela, sem contar com Ayrton Lucas e também Alan, que estão lesionados no departamento médico. Flamengo e Grêmio amanhã às 20 horas, horário de Brasília, e vamos em busca de mais uma vitória e retornar e voltar à liderança do Brasileirão, que é muito importante. Bom, agora vamos falar sobre oitavas de final da Copa Libertadores da América, porque a Conmebol já definiu e já divulgou as datas e horários do jogo entre Flamengo e Bolívar. 2 jogos, na verdade, né? Tem o jogo de ida e o jogo da volta às oitavas de final da Copa Libertadores da América, no dia 15/8, às 21h30, no Maracanã. Primeiro jogo acontece no Maracanã, Flamengo e Bolívar. Já no dia 22/8, também no mesmo horário, 21h30, lá em La Paz, na Bolívia, Bolívar e Flamengo, oitavas de final da Conmebol Libertadores da América. 15/8 e 22/8, tá aí às 21h30, ambos os jogos no mesmo horário. É Libertadores e vamos em busca dessa classificação, que é muito importante. O Flamengo tem que fazer o primeiro jogo aí, né, com uma decisão em casa, jogar realmente, focar nessa partida, garantir, né, a primeira vitória. Então não tem esse negócio de 3 pontos nesse jogo aí não, são 2 jogos de mata-mata. Flamengo fazendo um placar bacana no Maracanã, vamos dar um exemplo aí de diferença de 3 gols, o Flamengo vai com um resultado positivo para a altitude lá na Bolívia, em La Paz, aonde decide as oitavas de final
da Conmebol Libertadores da América. Bom, falando agora sobre projeto do estádio próprio do Mais Querido Brasil, hoje porque o Diário Oficial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro publicou nesta quarta-feira a criação da Frente Parlamentar em defesa da construção do estádio do Flamengo na região do gasômetro. A frente parlamentar será presidida pelo vereador Marcos Braz, do PL, também vice-presidente de futebol do Flamengo. Além disso, recebeu a adesão de 33 vereadores para a sua criação. Em nota, Marcos Braz comentou e celebrou a conquista. Ele falou o seguinte: este é um projeto esportivo gigante, bastante importante para a cidade, que vai gerar empregos, ampliar a arrecadação de impostos, atrair turismo, entre outros benefícios. A região do gasômetro integra outro grande projeto de revitalização de toda aquela região. Precisamos envolver mais vereadores nessa questão. Todo e qualquer tipo de transformação de espaços públicos tem que passar necessariamente pela Câmara de Vereadores para as devidas autorizações, diz aí a nota do vice-presidente de futebol Marcos Braz, que agora vai presidir, né? Esse projeto, essa criação da frente parlamentar em defesa da construção do estádio do nosso Mengão Queridão no terreno do gasômetro. E aí, nação, o que vocês acham sobre isso aí? Será que esse realmente vai sair ou não sai o estádio próprio do Mais Querido Brasil? Falta fechar a compra do terreno do gasômetro para dar um passo importante na construção do estádio próprio do Mais Querido Brasil. Mas fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Mudando de assunto agora, vamos falar sobre o técnico Felipe Luiz e também o técnico Fábio Mathias. Isso porque alguns torcedores chegaram a sugerir o nome de Fábio Mathias para assumir o sub-20 do nosso Mengão Queridão. Quem não sabe quem é Fábio Mathias já passou pelo Flamengo, né? Saiu do Internacional, veio para a base do Flamengo, dirigiu o sub-20 do Flamengo, quando deixou o Flamengo foi para o Red Bull Bragantino, depois foi para o Botafogo, e hoje o Fábio Mathias foi anunciado como novo comandante do profissional do Coritiba. O Flamengo anunciou Felipe Luiz ontem, decisão do Flamengo, reunião com Marcos Braz, o presidente Rodolfo Landim e o Conselho do Futebol decidiram Felipe Luiz assumir o sub-20 e o Fábio Mathias, de alguns torcedores aí pedindo Fábio Mathias, tudo e muito mais, mas o Flamengo decidiu Felipe Luiz. Fábio Mathias agora assume o profissional do Coritiba, foi anunciado hoje. Felipe Luiz aí, boa sorte para o nosso ex-lateral Felipe Luiz, e agora técnico, né, do Sub-17, deixa o Sub-17 e agora vai comandar o Sub-20 do nosso Mengão Queridão. Falando agora sobre o mercado da bola, isso porque o Júlio Miguel Neto, ele trouxe aqui uma informação importantíssima envolvendo Matheus Pereira do Al Hilal, que está emprestado ao Cruzeiro, mas tem contrato de empréstimo se encerrando no final deste mês, só que a equipe cruzeirense já está em negociação para a compra definitiva do jogador. Flamengo tem interesse nesse atleta, por isso que eu vou falar sobre isso com vocês. É o seguinte, de acordo com o Júlio Miguel Neto, né, o Matheus Pereira, amanhã tem um jogo entre Cruzeiro e Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. Matheus Pereira não está confirmado para esse jogo. E caso o Matheus Pereira seja confirmado para esse jogo, ele completa 7 partidas pelo Cruzeiro no Brasileirão. O que significa que se qualquer equipe do futebol brasileiro da Série A chegar a fechar com o Matheus Pereira e ele entrando em campo amanhã pelo Cruzeiro, ele não poderá atuar mais pela nova equipe. Ou seja, se o Flamengo chegar, fechar com o Matheus Pereira não poderá atuar pelo Brasileirão, caso ele entre no jogo amanhã pelo Cruzeiro contra o Cuiabá. Matheus Pereira ainda está livre no mercado, basicamente assim, para assinar com qualquer outra equipe. Não está 100% fechado ainda com o Cruzeiro, mas o Cruzeiro corre, inclusive já as partes começam a pressionar, tanto o Matheus Pereira como o Cruzeiro, para fechar esse acordo e selar a permanência de Matheus Pereira no Cruzeiro, jogador que interessa ao Flamengo. Mas é claro, se jogar amanhã contra o Cuiabá pelo Cruzeiro, não vai valer a pena tanto investimento, contratar o jogador e não poder atuar no Brasileirão. Essa é a realidade.
Agora, se falando sobre Michael no Flamengo, é o seguinte, meus amigos, muita gente falando, Cruzeiro avança, Cruzeiro isso aqui, Cruzeiro, eu falei sobre isso, o Cruzeiro está esbarrando em 2 pontos para contratar o Michael. O primeiro é a prioridade que Michael dá ao Flamengo, e o segundo é a questão salarial. E hoje o Gabriel Reis, ele trouxe aqui o seguinte, olha só. De acordo com a apuração do canal Paparazzo Rubro-Negro, Michael seguirá priorizando o Flamengo até o último momento da janela. Apesar das últimas notícias vindo da Arábia Saudita, a diretoria rubro-negra ainda não realizou uma proposta oficial pelo atacante. Uma fonte ligada ao jogador negou, em contato com a reportagem do canal Paparazzo Rubro-Negro, uma proximidade de acerto com o Cruzeiro. Então não existe, né, uma proximidade de acerto com o Cruzeiro. Internamente, o Al Hilal planeja receber cerca de 6 milhões de euros, algo em torno de 35,1 milhões de reais na cotação atual, para liberar Michael, de acordo com as informações de Gabriel Reis dos canais Paparazzo Rubro-Negro, trouxe aí com exclusividade. E aí, nação, o que vocês acham sobre a situação? É o que eu falei no início do vídeo. Michael só não vem para o Flamengo se o Flamengo não quiser. O Michael continua dando prioridade ao Flamengo. O Michael ainda não fechou com o Cruzeiro. Inclusive, como o próprio nosso colega Papa trouxe aqui, né, o Michael ainda não tem nenhuma proximidade do Cruzeiro, de acerto com o Cruzeiro. Então vamos ver o que deve acontecer. Que você realmente fosse a diretoria do Flamengo, você sendo essa diretoria do Flamengo, você partiria para cima, decidiria logo a situação do futuro de Michael? Fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Agora o tempo vai passando, vai enrolando, tudo e muito mais, e a gente sabe, uma hora o jogador acaba fechando com outra equipe. Enquanto ele está dando prioridade, uma hora pode mudar totalmente aí a cabeça dele. O Flamengo não vai, não avança, não faz proposta. Então vamos ver aí, ouvir as propostas. É isso que pode acontecer. Mas fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? De agora foi isso, eu vou seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.